E aí, moçada, aqui é o Heráclito, beleza? Vamos dar continuidade às aulas sobre tipos psicológicos, né? Hoje nós vamos falar sobre o tipo intuição extrovertido. Mas, porém, contudo, todavia, sei que vocês estão ansiosos pelo tipo intuição, todo mundo adora intuição, pelo menos junguianos. Por favor, dê um joinha, se inscreva no canal, ative as notificações, é importante, né? Vamos lá. A intuição, quando ela é extrovertida, ela vai se guiar pelo objeto externo, né? Isso vai gerar uma série de peculiaridades. Primeiro, que também ela se torna muito peculiar, assim como todas as demais funções, quando ela tem o primado, ou seja, quando ela não é função secundária, nem função inferior, ou seja, nem função auxiliar, nem função inferior. Por quê? Porque ela se torna uma função criativa. A intuição, ela é a percepção inconsciente. Isso é muito importante. A sensação é a percepção consciente. Nada perturba mais a intuição do que a sensação. E nada perturba mais a sensação do que a intuição, que elas têm sentidos absolutamente opostos. Mas vai ter alguma semelhança na extroversão entre a sensação e a intuição, porque a intuição vai se dirigir para os objetos, vai se originar dos objetos, e vai ser o destino desse intuitivo vai ser determinado pelos objetos, assim como de todo extrovertido. Nesse ponto, como ela tem o primado, ela não é mera contemplação, ela não é mera função reativa, ela tem um caráter criativo. Ela retira tanto do objeto quanto coloca no objeto. Além disso, como eu falei antes, ela vai ter uma similaridade com a sensação. Por quê? Frequentemente o intuitivo ele vai se expressar como se ele fosse um tipo de sensação, porque ele vai ter sensações, mas as sensações vão ser aquelas sensações fisiológicas e psicologicamente bem definidas, e elas não vão ser como as sensações do tipo sensação extrovertido. Como é que uma sensação vai ter primado para o tipo sensação extrovertido? É a sensação mais intensa. No caso do tipo intuitivo, não é assim que se dá. A sensação que vai aparecer como aquela mais interessante, ela vai ser escolhida por motivos inconscientes. Ela vai ser selecionada pela atitude inconsciente, por algo que chamou a atenção à atitude inconsciente. E aí vai aparecer como uma sensação mais forte, mas não pela intensidade da sensação, mas porque ela foi selecionada pela atitude inconsciente como a mais interessante. E o que é que o intuitivo está procurando o tempo inteiro? Possibilidades. Porque o pressentimento ele vai procurar sempre o campo das possibilidades. Ele não está interessado na maior realidade, na maior conformidade com a realidade, como é o caso do tipo sensação extrovertido. Ao contrário, ele vai estar em busca da maior quantidade possível de possibilidades, daquilo que é embrionário, daquilo que ainda não se manifestou. As coisas concretas, a sensação como aparece, as situações como seriam entendidas pelo tipo de sensação, elas são uma espécie de prisão, do qual ele tem que imediatamente se libertar, procurando aquilo que está por trás delas. As possibilidades ainda não expressas naquela situação onde ele se encontra preso e que ele sente como uma prisão. Esse tipo, obviamente, assim como todos os tipos extrovertidos, se ele não for muito egocêntrico, né, se ele tiver boas intenções, ele vai ser socialmente extremamente importante. Mas aí como é que se comporta o tipo intuição extrovertido? Né? Primeiro que ele vai estar sempre em busca de possibilidades. Ele é alguém que está sempre em busca, ele está sempre tentando encontrar algo que não está dado. Ele está sempre procurando as possibilidades. Por exemplo, se ele for alguém voltado para pessoas, ele vai ser capaz de enxergar a possibilidade nas pessoas e fazer pessoas. Fazer com que as pessoas tornem-se aquilo que elas podem se tornar. Além disso, ele vai ser, assim como o tipo de sensação extrovertida, alguém livre, quase um libertino.
ele não vai estar nunca preso pelas convenções, por aquilo que é tido como certo, como aceito. Ele tem uma moral, mas a moral dele é determinada pelas possibilidades, pelos seus pressentimentos. É isso que tem um valor vital, de vital importância para ele. A tal ponto que, na moral do tipo intuitivo, as pessoas, o bem-estar das pessoas, os objetos, não tem valor, assim como o próprio bem-estar do tipo intuitivo. Não é um critério válido para que ele não siga os seus pressentimentos, para que ele não busque avidamente novas possibilidades. E uma das características do tipo intuitivo extrovertido é uma busca ávida por novas possibilidades, por novas situações. Uma situação ela só interessa, ela só tem valor enquanto ela guardar novas possibilidades. Na hora que ela se torna algo estável, ela se torna uma prisão. É por isso que o tipo intuição extrovertido, ele nunca vai estar satisfeito, ele nunca vai se prender a uma situação estável. E mais, ele vai estar sempre de mãos vazias, de mãos abanando. Porque na hora que ele faz florescer uma possibilidade, aquilo se tornar algo estável, que não há nenhuma outra possibilidade a ser descoberta, ele abandona, ele vai embora. O Jung usa a alegoria de que ele semeia um terreno e quando ele cresce, ele não quer mais saber. Ele lava as mãos e vai embora. E outra pessoa que vai colher aquilo. Isso gera um problema para ele, porque ele vai se despedaçar tanto fazendo frutificar coisas e objetos, que depois que frutificar ele só vai embora, ele não quer mais nem saber, que aí quando isso acontece, o próprio inconsciente dele vai estar contra ele. Porque se ele tivesse um pingo de persistência, ele poderia colher esses frutos daquilo que ele sai espalhando à torta e à direita, essas sementes de possibilidades, essa coisa embrionária que ele enxerga. Mas ele não faz. Porque o que interessa não são as coisas, mas as possibilidades embrionárias contidas nas coisas. Situações estáveis são vistas como prisões para o tipo intuitivo extrovertido. Além disso, no momento em que ele está em busca de uma possibilidade, aquilo é algo vital para ele. Aquilo é o destino dele. Tanto é que nenhum outro tipo é capaz de inspirar tanto alguém a vislumbrar uma possibilidade, a vislumbrar um ideal, quanto o tipo intuição extrovertido, porque aquilo se afigura a ele como um destino. Quanto mais identificado ele estiver com a intuição, com as possibilidades, com o pressentimento. Mas, na hora que aquilo se concretiza, por mais que em determinado momento aquela possibilidade fosse a resposta vital para ele, e ele busca respostas, aquilo se configura como uma resposta. Na hora que ele tem a resposta, ele a abandona. Aquela resposta pode parecer a esquina, a virada fundamental na vida dele. Mas na hora que ele consegue, ele a abandona. Isso por quê? Porque assim como no tipo sensação, o pensamento e o sentimento são reprimidos. Não tem o primado. E a convicção real, ela depende da sensação, do sentir e do pensar. Sem isso, você não pode manter uma convicção, ter uma convicção. E aí o que acontece? Essas outras funções, especialmente a sensação, elas vão ter um caráter estranho, bizarro, arcaico, infantil e negativo. E ele vai ter uma neurose muito parecida com o tipo de sensação, mas sem um caráter místico. Ao contrário, vai ter um caráter concreto, em que ele vai ter, essa neurose vai ter um caráter compulsivo, que vai torná-lo prisioneiro, né, desses pensamentos, sentimentos compulsivos e de sensações hipocondríacas absurdas espalhadas pelo corpo, para compensar o extremo de liberdade que ele tem de sempre estar em busca de novas e novas possibilidades. Inclusive essa sensação primitiva, negativa, arcaica, pode fazê-lo se ligar a uma pessoa, em termos amorosos, absolutamente imprópria. E é uma ligação de caráter compulsivo, da qual ele não consegue se libertar. No caso da mulher, um homem é absolutamente impróprio a sua situação, e no caso do homem, a mulher é absolutamente imprópria a sua situação. E ele vai não ser capaz de conseguir colher nenhum dos frutos das possibilidades que ele está espalhando. E ele vai ser extremamente livre,
Você está sempre em busca de possibilidades e de respostas vitais. É muito importante ter em mente que a intuição ela é capaz de dar respostas que nenhuma outra função é capaz de dar. A não ser com os maiores rodeios, com maior esforço. Porque a intuição é essa função capaz de vislumbrar aquilo que não está imediatamente dado, aquilo que é pressentimento, aquilo que são possibilidades. E no caso da intuição extrovertida, são as possibilidades nos objetos, nas pessoas, nas coisas, nas situações externas. Tanto é que o tipo intuitivo ele vai ter muitas habilidades. E ele vai, em geral, ele ou ela procurar empregos em que ele possa utilizar ao máximo essas habilidades, como homens de negócio, pessoas que apostam na bolsa, políticos, líderes, etc. Né? Esse é um tipo, como diz o Jung, que ele tem uma característica inconfundível. O tipo intuitivo ele é absolutamente inconfundível. A intuição ela traz uma marca, né, à consciência que ela é inconfundível, justamente por essa busca incessante por respostas, essa busca incessante por possibilidades e esse apego tremendo ao pressentimento. A moral do intuitivo vai ser esse apego ao pressentimento. Acontece que assim como o tipo sensação, ele não vai valorizar os objetos de onde emanam essas intuições. E muitas vezes ele não vai nem dar conta desses objetos. Porque ele não é um tipo de sensação que vai estar preso à realidade. Não, a realidade é uma prisão de onde ele quer escapar por meio de inúmeras possibilidades. Então ele vai passar por cima de maneira grosseira dos objetos, de uma maneira inclusive às vezes até que soa bastante arrogante, mas esses objetos se vingam na neurose, né? E o prendem, né, a pensamentos, a sentimentos compulsivos que os vinculam de uma maneira compulsiva àqueles mesmos objetos que ele passa por cima. Bom, aqui nós findamos os tipos extrovertidos, né, os dois racionais, os dois irracionais. Eu espero que vocês estejam curtindo. Por favor, divulguem. Por favor, mostrem para as pessoas que têm interesse em psicologia, que têm interesse em Jung, que têm interesse em tipologia. Tem gente que de outras áreas que tem interesse em tipologia. Ou qualquer um que tenha curiosidade a respeito, para mim tanto faz. Né? Desde que vocês ajudem a divulgar. Eu acho que qualquer um pode ter interesse nisso. Né? Pode ser uma pessoa que queira fazer psicologia ou que tenha um interesse dilatante. Interesse dilatante é importante, eu comecei assim. Então é isso, moçada. Muito obrigado. Valeu. Falou.